Essa é a 12ª parte do audiobook E Antes, e nas Entrelinhas, e os Outros, Pandemia, Nuances e Redes por Diferença, assinado por Natália Maria Camali Banto. Eu não tenho nenhuma intenção de ser subversiva. Tem um monte de gente que parece comigo no mundo, só porque essas pessoas não têm visibilidade nenhuma. Né? Então eu acabo soando de uma forma muito distoante, que parece muito absurda e muito... mas faz parte de uma grande massa invisível de bilhões de pessoas. Né? Tipo, esse apocalipse zumbi que o povo representa tanto no cinema, algumas amigas cineastas chamam a atenção para o caráter etnocêntrico e racista dos filmes de terror, né? Como para representar a fora-inclusão e a exclusão de milhões de pessoas que existem há muito tempo e vão continuar existindo, porque a máquina da dominação global também se alimenta do nosso sangue. Mas eu só sou assim, né? E isso se conecta com a Catarina falar dos corpos como pura diferença. Para mim, e para algumas correntes dos estudos desde a deficiência, na deficiência, da deficiência, disability studies, é difícil traduzir, é pura diferença, né? Nesse livrinho aqui que eu trouxe, Primeiro Espaço, da professora Débora Diniz, ela é uma grande influência, né, assim, para mim, e minha professora também, mas não é só por isso, porque no Brasil foi uma das primeiras pessoas a trazer a centralidade da ciência social da deficiência, que no norte global tem o mesmo status que os estudos de gênero ou étnico-raciais, e aqui no Brasil sempre é uma novidade. E as diversas características do corpo, sejam elas passageiras ou permanentes, é uma forma de existir. Isso faz parte da história dos corpos. Então, para mim, é pura diferença. E isso é uma potência incrivelmente... Se a gente pega o contexto da modernidade, enquanto esse período filosófico, político, histórico, sociológico, a diferença é uma grande potência, é um segredo de polichinelo, né? Tá em tudo, tá em todo lugar, é a cor púrpura, mas as narrativas oficiais pautam como se não existisse, a diferença não fosse a nossa realidade gritante, constitutiva. E quando a gente se coloca, às vezes, nos espaços como antropóloga, alguém fala, nossa, é o estudo do homem, é o estudo do humano, é a definição do que é humano. E na licença do absurdo antropológico que a gente lida com muito amor, em toda aquela explosão de coisas aparentemente contraditórias que eu disse que acredito ser o amor, existe uma certeza que os estudos antropológicos nos fornecem a impossibilidade de definir um humano. E até de se isso é realmente uma prioridade para alguns lugares, pessoas, seres, territórios. Né? Quando você traz a construção pura diferença, meu coração chega a sorrir. Eu amo essa ideia e acho que isso é uma grande potência e é muito comum, né? Até em músicas assim de românticas, vamos deixar as diferenças de lado, vamos nos conciliar, vamos pôr a diferença dentro, vamos nos infinitivar, né? Se organizando direitinho com a acessibilidade, principalmente a acessibilidade simbólica e afetiva, dos estranhos jeitos de ser, estar, sentir, discordar, concordar. A diferença é uma energia renovável, ao infinito e além, né? Para mim, é extremamente afetivo, poético, e já bate uma brisa xamânica, que aqui é desse jeito. Só essa construção verbal que você trouxe tão bem dos corpos como pura diferença. Até o Kabengele Munanga, certa vez, falou numa entrevista, ele falou: o continente africano não é nem tão diferente quanto as pessoas pensam e não é tão igual quanto as pessoas imaginam. E eu acho que é muito perigoso a gente pronunciar, perigoso pelo momento que a gente vive há um tempo, né, lidando com o legado
permanente do genocídio, etnocídio, dos povos originários, das várias partes do mundo, especialmente povos não brancos, abrir mão da ideia de humanidade comum, porque a dominação colonial acha feio o que não se parece com ela e quer destruir. Mas, para mim, pessoalmente, a diferença continua sendo o maior tesão. E essa capacidade de se surpreender e a gente estar perplexa e se descobrir. E nem tudo é para a gente descobrir, não. Tem gente, né, a política com os povos isolados, por exemplo. Nem tudo é dar conta de, né? E todo mundo tá vivo, tá localizado, né? Esse universalismo que eu acho que eu citei no começo, né? Como uma política colonial naturalizada, como uma coisa, o bem comum. Eu não quero muito mais que o meu lugar no conjunto das criaturas do ecossistema global, né? Me traindo, porque até, né, falar em português é muito difícil, né? As ligações neuronais que a língua proporciona são todas tão binárias, universalistas, e é difícil. Mas, para mim, sim, é pura diferença, e isso já evoca talvez um conjunto de problemáticas de gestão das dignidades fundamentais. Eu sou do direito também, né? Acho que quase todo mundo sabe aqui. Direito, saúde e ciências sociais. O conjunto das dignidades fundamentais talvez seja perigoso, né? A gente abrir mão de uma noção de humanidade comum, mas a função instrumental da ideia de semelhança como ponto de partida e não da diferença como ponto de partida, eu acho que cada vez mais ela pode ser entendida como um caráter funcional, que a gente ainda precisa lidar. Talvez não, eu posso estar falando besteira. Mas, fenomenologicamente, a gente experimenta a diferença, e isso é um bocado de coisa. E que, para mim, sempre é muita força.